Olá pessoal, bom dia. Hoje eu vou falar para vocês sobre as tentações, como o seu comportamento é importante para determinar as suas tentações. Vamos lá assistir o nosso vídeo. Olá pessoal, eu recebi mais uma pergunta de alguém que está assistindo o canal e ele me perguntou o seguinte: Ismael, o diabo pode ler pensamentos? Para quem não sabe, esse canal é um canal de teologia cristã e eu falo um pouquinho sobre essa relação da saúde mental e a fé cristã. E a pergunta dele é interessante porque ainda existem alguns cristãos que acreditam que o diabo é capaz de ser onisciente, de saber sobre todas as coisas. Isso é um grande engano. Me lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi na escola dominical foi que somente Deus é capaz de ler os pensamentos e ter acesso ao coração do homem, no caso, a mente, ao que se passa dentro do cérebro humano. 1 Reis 8,39 diz isso, que só o Senhor é capaz de ser conhecedor daquilo que se passa no coração dos homens. Da mesma forma, o Salmo 139 diz que antes da gente falar, antes da gente pensar, antes da gente vir uma palavra na boca, o Senhor já sabe o que está vindo à nossa boca. Então, feito isso, a gente tem ali alguma coisa para a gente pensar. Porque normalmente quando alguém cai em tentação, ou quando alguém está lutando com um comportamento ruim, ou quando alguém está lutando com um pecado, com algum tipo de tentação na área sexual, ou seja lá o que for, há uma tendência entre alguns cristãos deles terem dois tipos de comportamentos. O primeiro deles é o seguinte: alguns cristãos eles colocam a atribuição a Deus. Eles jogam, não, Deus está ali me tentando e etc e tal. E outros cristãos, eles jogam a culpa no diabo. Eu caí porque o diabo me derrubou. Eu tive tal comportamento ruim porque o diabo colocou uma seta ali para eu poder cair e tropeçar. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante lá no capítulo 1 de Tiago. A Bíblia diz que quando nós formos tentados, para a gente não dizer que a gente está sendo tentado por Deus. A Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, nós somos tentados pelos nossos maus desejos, que eles vão ciclando em nossa mente, eles vão sendo consumados, eles vão dando lugar ao pecado e com isso gera a morte principalmente espiritual. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Se o inimigo não tem acesso a ler os pensamentos dos homens, como ele tenta os homens? Olha, gente, nós temos que entender uma coisa. O inimigo, ele conhece o comportamento humano desde Adão e Eva. Então eu sempre falo, às vezes nas minhas palestras, que o inimigo, ele é um bom psicólogo, porque ele vem estudando o comportamento humano ao longo de gerações e gerações. Então o inimigo, por meio das suas atitudes, por meio do seu semblante, por meio das palavras que você faz, e pela análise do seu comportamento como um todo, o inimigo ele entende quais são as suas fragilidades emocionais e quais são os pontos aonde ele vai, de maneira comportamental, de maneira emocional, dirigir as tentações ou dirigir as pedras de tropeço em seu caminho. Isso é muito importante, porque o inimigo, ele tem a sua história desde o dia que você nasceu, ele vem te observando, tentando matar, roubar e destruir. E já que ele não consegue, como Deus, ler os seus pensamentos, ele vai anotando, ele vai ali fazendo notas e ele vai adaptando aquilo que ele vai fazer para cada cristão, a melhor forma de derrubar você. Por isso que o inimigo ele é paciente, ele espera uma fase que você está com fragilidade emocional para ele poder te derrubar. Então, muito cuidado. Às vezes você está aí tropeçando e você está jogando a culpa nas outras pessoas, você está jogando a culpa para Deus, você está jogando a culpa no diabo, mas não, o inimigo apenas aproveita daquilo que são as suas fragilidades emocionais, que não necessariamente são questões fáceis de identificar, são questões que às vezes envolvem heranças de família, são questões que às vezes envolvem comportamentos que foram adquiridos na infância, traumas que você viveu, ou seja, toda a sua história de vida vão fazer com que você tenha alguns comportamentos, algumas concupiscências, alguns desejos que vão ser explorados. Então eu acredito que sim, o nosso comportamento
A nossa história de vida pode determinar, sim, muito daquelas que serão as nossas tentações. Porque o inimigo não acessando, ele vai adaptar a tentação ao comportamento individual de cada cristão. A boa notícia é que, se o inimigo é um bom psicólogo, se ele conhece o comportamento humano, se ele vem estudando casos desde quando Deus criou a humanidade, nós temos um psicólogo maior que é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele foi 100% Deus, mas ele foi 100% homem. E ele não precisa de que ninguém o explique o que é a natureza humana, porque o Senhor, ele foi homem, então ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E diante das nossas fragilidades, diante de nossas concupiscências, nós podemos levar até o trono da graça e submeter a Cristo e clamar que a palavra dele, que o sangue dele, que o poder dele venha nos impedir de cair em tentação e nos dê graça para não cair em tentação. Então, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você expressa, muito cuidado com aquilo que você coloca na sua roda de pessoas próximas. Às vezes você está dando iscas para que Satanás possa entender processos que estão dentro de você e que ele nunca entenderia se você não estivesse dando as ferramentas para que ele pudesse atuar na sua vida. Mas saiba que se você está em apuros, nós temos um Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você. Se você tem algum tema para ser explorado no canal, mande para nós aí embaixo. E curta, dê o seu joinha aí embaixo, pra gente é importante, e se inscreva no canal. Quanto mais o canal crescer, nós vamos ter mais ferramentas para poder abençoar a vida de vocês. Vou ver se no próximo vídeo eu já volto a alguns temas de psiquiatria. Quem tiver alguma dúvida pode mandar para mim. Um abraço, Deus abençoe vocês.